pessoal, começando aqui, bem-vindo ao nosso webinar hoje sobre vender mais e cobrar melhor. Um pouquinho a gente vai mostrar como esses agentes de IA de fato estão impactando aí nos seus resultados, no funil comercial e como que a DataRisk está se posicionando nesse cenário. Eu vou me apresentar, eu sou o Jonathan, né? Todo mundo aí me chama de John. Eu sou um dos fundadores e estou como CEO da DataRisk. Eu sou engenheiro aeronáutico de formação, fiz mestrado, fiz doutorado em computação na USP, comecei minha carreira na Embraer e depois fui para o mercado financeiro, onde eu conheci meus sócios atuais. E do Itaú, cada um foi fazer uma coisa. Eu fui empreender, eu montei uma startup de logística urbana, aquele símbolozinho ali de baixo que vocês estão vendo, chamada Rápido, de chamar o motoboy mais próximo. A gente operou 10 capitais e 2 países, e eu vendi para o iFood no final de 2017. Então, se vocês hoje pedem aí um iFood e chega um motoboy com a bolsa nas costas, um aplicativo, tem dedo nosso. Quem vai estar comigo hoje aqui é o Paulo. Paulo, quer se apresentar aí? Boa tarde a todos. Eu sou o Paulo, eu sou engenheiro mecânico de formação. Eu estou aqui na companhia há quase 5 anos. Comecei como cientista de dados, me encaminhei mais para engenharia de dados e hoje lidero um time tanto de cientistas como engenheiro de dados. E estou aqui também para fazer uma demonstração para vocês de uma solução que a gente colocou muito interessante e que pode se conectar com o seu caso de uso aí. Perfeito. Esse gráfico mostra o tempo que cada uma dessas soluções que estão na tela demorou para atingir 1 milhão de usuários. Muitas delas estão no seu dia a dia. Então, por exemplo, aqui como a Netflix demorou 3,5 anos, e aí a gente vê ali a ChatGPT com 5 dias. Então, tamanha velocidade de adoção justifica tanta atenção sobre o assunto, seja do legislador, seja de usuário, seja do mercado. Então, aqui é mais para dar um pouquinho de contexto, por que dessa tamanha atenção em cima de uma tecnologia como essa que a gente está falando. Esse é um dos critérios, né? Não só o único. E aqui tem uma pesquisa da McKinsey que mostra das organizações entrevistadas como é que estão se utilizando de IA generativa. Então, o número surpreende, porque 65% das organizações já adotaram, o que está demonstrando o quê? Uma rápida incorporação dessa tecnologia. Então, aquela discussão de que vai acontecer, será que veio para ficar, é passado, né? E aqui eu estou usando a McKinsey, que no final do dia atende grandes contas e corporações. E aqui também, nessa mesma pesquisa, mostra o potencial de investimento. Nos próximos 3 anos, as companhias têm expectativa de aumentar em 60% os seus investimentos em IA. Então, é estar no lugar certo na hora certa. E esperamos que com a solução certa, é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, né, Paulo? Pode. E aí a questão dos casos de uso, né? Porque IA generativa, no final do dia, o projeto tem que gerar ROI, tem que gerar valor. Então, a grande discussão é onde que estão esses casos de uso e aonde está sendo esse ganho. Então, aqui tem 4 grandes pilares onde tem se capturado valor hoje. Atendimento ao cliente, marketing e vendas, engenharia de software e P&D, tá? Em 2021, eu escrevi um texto para a Febraban que comenta sobre hiperpersonalização, porque é uma coisa que a gente já faz na DataRisk desde 2018, tratando com modelos preditivos. A gente é uma empresa de inteligência. E aí, hoje em dia, com essa questão da IA generativa e todo esse arcabouço de dados não estruturados, essa hiperpersonalização, ela fica o quê? Potencialmente maior. Então, quando eu penso em atendimento ao cliente, marketing e vendas, eu potencializo isso aqui, tá? E em engenharia de software, tá todo mundo acompanhando aí aplicações nichadas que funcionam muito bem para software, tá? Paulo, se eu estiver falando alguma bobagem, você vai me corrigir, né, meu? Beleza. Passa para mim. E aí a questão dos agentes, né? Que no final do dia é quem está ali na ponta atuando com as soluções construídas. Então, 10% das companhias nessa pesquisa do Google Cloud e da Microsoft já usam agentes, 82% planejam integrar agente nos próximos 3 anos, e essa barrinha, para mim, ela é particularmente interessante. Vocês vão ver que hoje a gente vai mostrar 2 casos de uso que foram feitos com cliente, né, customizado, sob demanda, mas no final do dia, o que a gente está mostrando são as nossas APIs.
Os nossos produtos são as nossas APIs de prateleira que podem ajudar o seu agente a ficar mais inteligente. Porque no final do dia você tem automação, mas como é que você segmenta? Qual o score de risco? Qual a probabilidade ou estabilidade de empregatícia? Tudo isso a DataRisk tem API que você pode consumir nos seus agentes, deixando eles mais, aspas, inteligentes. Tá? 55% das organizações consideram a experiência do cliente como prioridade, então os scores, os nossos produtos de prateleira ajudam nisso, ajudam, tá? E 77% acreditam que os IAs vão aumentar a automação do fluxo de trabalho. Então, quando a gente pensa em automação, a gente pensa em tempo de resposta, melhoria da experiência do cliente, então está tudo aqui conectado e, inevitavelmente, a produtividade, que é o que está na última barrinha. Só para mim? Tá? Vai lá. Essa pesquisa eu achei ela particularmente interessante porque ela tem dois pontos de vista, que é de quem já é usuário da tecnologia e dos agentes de AI e quem não. E você consegue ter esses dois pontos de vista. E alguns deles até muito concatenado, por exemplo, preocupações legais, riscos e questões de conformidade. Os dois públicos aqui têm essa preocupação. Um que me chamou muita atenção é falta de pessoas qualificadas. A barrinha do usuário é maior do que o não usuário. Provavelmente, quem já usa a tecnologia entende a skill que os profissionais precisam para ter, e aí sente mais falta de mão de obra qualificada. Então, é uma pesquisa bastante interessante da O'Reilly que mostra esses dois pontos de vista, e depois esse material também vai ser compartilhado com vocês. Deixa eu só recompartilhar aqui, John, que eu fiz um desenho feio aqui e estava atrapalhando Vamos lá. a dúvida de Isso apagar. faz ao vivo. Pronto. Volta. Perfeito. Pode passar. E aí, quando eu penso no cenário comercial, quando se fala em funil, essencialmente eu estou falando do cenário comercial. Automação, né, redução de tarefas repetitivas, aumento em produtividade, redução do ciclo, tá? Quanto menor o ciclo, mais rápido você testa suas hipóteses e aumento de conversão, que é o que todo mundo busca, né? Eu brinco que no final do dia todo mundo quer vender alguma coisa para alguém com margem, seja você ou o cliente do seu cliente. E aí você tem, só dando uma resumida nesse slide da Experian, melhoria na eficiência operacional, decisões mais inteligentes, a experiência aprimorada, perceba o quanto eu estou falando de experiência do cliente, e redução de custos. Eu esqueci de falar uma coisa no começo, quem tiver dúvidas ou quiser compartilhar experiências, é só chegar no chat ali e mandar para DataRisk, selecionar DataRisk e mandar pergunta, que vai ser aqui todas compiladas e devidamente respondidas, tá? Foi mal, Paulo, esqueci no começo, cara. Tranquilo. Quando a gente fala do funil, eu brinquei que todo mundo quer vender alguma coisa para alguém com margem. Inevitavelmente você passa por alguma dessas caixinhas. Você precisa entender seu mercado. Esse é um ciclo de venda de um cliente tradicional, tá? Você precisa entender seu mercado, conquistar o cliente, mas conquistar o cliente certo para você conseguir rentabilizar. Essa é uma das grandes questões do crédito, né? Não adianta você só adquirir cliente, mas depois você não tem clientes que potencialmente pagam, seja um empréstimo que você fez. Isso aqui vale para qualquer mercado. Engajar o seu cliente. Eu brinco que, em geral, se lembra quando tem um cliente lá na bolinha de baixo, lá, ó, quando ele deixa de boletar. E como é que você mantém esse seu cliente? Seja engajado no seu produto, no seu serviço ou numa oferta de ecossistema, que hoje é alguma coisa mais normal. Então, a DataRisk ela tem ofertado soluções ao longo das caixinhas. Por isso dessa provocação do funil. E os nossos scores de prateleira ajudam em qualquer uma dessas caixinhas, tá? Seja o de prateleira, seja o customizado. E aqui os nossos produtos. Então, a gente tem aqui 5 scores de prateleira, estimativa de renda, probabilidade do indivíduo se tornar apostador numa janela de tempo, uma avaliação de risco de crédito PF-PJ, e muitos de vocês nos conheceram por esses scores de prateleira. E agora, com toda essa discussão do crédito consignado privado, um score de estabilidade empregatícia. Porque quando a gente fala de um consignado privado, tem dois grandes componentes de risco, né? Ou a empresa falir, ou o colaborador ser desligado, ou se desligar.
Então, a gente tem aqui, com toda essa medida provisória de lei, a gente tem toda essa discussão do crédito ao trabalhador e a gente tem um produto pronto, que é esse score de estabilidade empregatícia. O Paulo vai mostrar como que os clientes têm usado os nossos scores de prateleira nos seus agentes. Perfeito. Aqui é uma contextualização também, né, do que a gente vai mostrar, né, e como as coisas evoluíram até a gente chegar como estamos hoje, né. Tá tudo mudando muito rápido, acho que essa percepção é comum a todos, né. Mas hoje a gente tem vamos dizer assim, o estado da arte atual, né, desses agentes, e o contexto é o seguinte: a gente está acostumado a usar ChatGPT, fazer umas consultas e tudo mais, e isso já surpreende bastante, né. Basicamente, resposta a perguntas genéricas que a gente faça. Só que as coisas foram evoluindo e a arquitetura hoje, que tem sido utilizada em diversas aplicações, é uma arquitetura em que usa não somente a LLM, né, são os modelos de linguagem grande no back-end, mas uma combinação de LLMs, que seriam os agentes, né? Então, o que seria um agente? Um agente de IA seria um sistema que tem uma inteligência por trás, geralmente esses modelos atuais, combinados com outras ferramentas, né? Então, eu posso adicionar memória na conversa, eu posso adicionar a possibilidade dessa inteligência acessar uma API, acessar um banco de dados, acessar documentos específicos de uma empresa, acessar a internet, para depois me dar uma resposta baseada no que ela precisou acessar, né? Então, qual que é o contexto? A gente começa a reparar, e talvez vocês já tenham se deparado com essa situação, que quando a gente está fazendo um prompt muito grande para o ChatGPT, ele acaba se perdendo, né? A qualidade cai e as respostas não são tão precisas como seria o caso de perguntas mais isoladas, né? Mais atômicas. E estudos foram sendo feitos, continuam sendo feitos, que a combinação de diversos agentes com um agente supervisor orquestrando qual agente deve ser solicitado, né, para responder determinadas partes de uma pergunta, é uma arquitetura que tem funcionado muito bem. Então, você cria agentes especialistas em uma determinada tarefa, não em tudo, né, cada agente especialista em uma determinada tarefa, e um agente supervisor que tem o contexto que existem esses agentes que ele pode consultar, para ele filtrar e entender em qual momento é o momento mais ideal para ele chamar cada um dos agentes, né, para ajudar ele na pergunta inicial que foi feita, né? Então, ele funciona como se fosse um gateway das perguntas, para delegar quais agentes ele precisa para responder alguma coisa, para depois ele filtrar, compilar esses resultados e entregar a resposta, né? Então, a gente tem alguns exemplos aqui de RP, CRM, transações financeiras, né? Hoje você consegue agentes que olhem para bancos de dados transacionais, você tem agentes que conseguem realizar algumas consultas com queries pré-definidas, por exemplo, em bancos de dados, você tem agentes que conseguiriam acessar algumas APIs, passando parâmetros de forma dinâmica, dependendo da pergunta. Então, tudo isso combinado, você tem essa arquitetura que tem funcionado muito bem para diversos casos, e é o que a gente quer mostrar aqui, né, nessa demonstração, né, que a gente vai fazer. Deixa eu compartilhar outra tela aqui. E Uma coisa aqui, pessoal, o Paulo vai fazer essa demonstração usando algumas telas, mas é para efeito de ilustração. Todas as nossas APIs e nossas soluções, os clientes consomem via API dentro das soluções ou dos orquestradores que eles têm, tá? Que, em geral, a gente atende instituição quando especial de crédito são regulada. S1, S2, S3, Bacen, e o dado não pode sair. perfeito. Bom, aqui qual que é a ideia, né? Vocês viram o título do webinar, e a gente quer mostrar um contexto de início e final de funil, né? Um contexto de vendas, né, e um contexto de cobrança. Só um disclaimer aqui que a DataRisk não é uma empresa especializada em vendas ou em cobrança, né? A DataRisk tem a capacidade de produzir scores de prateleira, customizados e soluções customizadas que podem ou não integrar esses scores e integrar outras coisas que as empresas precisam, né? Então, até peço para vocês que, tudo bem, a gente tinha que escolher um case aqui, um tema, né, e focamos nesse tema, mas que vocês tentem olhar também essa demonstração, tentando ajustar o conteúdo dela, né, o que roda no back-end, essa capacidade do agente entender a minha requisição e tentar se adequar e tentar negociar, etc., ao use case de vocês. Às vezes vocês têm um caso de marketing, de hiperpersonalização, alguma coisa que vocês entendem que uma coisa parecida se encaixaria, mas que não basicamente o case que a gente está mostrando, né?
ou, se for o case que a gente está mostrando melhor ainda, a gente já ataca as duas coisas. Né? Então aqui eu vou colocar um CPF que a gente tem cadastrado no nosso banco de dados, que é um CPF que a gente tem scores e CPF, tudo para que essa conversa simule da melhor forma possível uma situação real. Né? E aqui, qual que seria o contexto? Né? Você pode ver até que eu coloquei CPF, ele já me chamou por um nome, Roberto. Aqui, eu estou imaginando um contexto Paulo, vou onde, te interrompendo aqui para fazer ao vivo, hein? por Tem favor, uma pergunta aqui de uma pessoa que está na plateia aí perguntando esse CPF, da onde ele vem? bom, Em geral, ele é nossas soluções estão integradas nas bases de dados do cliente, né? Quer explicar? aí que tá, é isso que eu ia falar. Essa é uma situação que a gente não está considerando, por exemplo, um application, onde a pessoa vai ser um cliente novo, você pode se adaptar a isso, mas estou considerando que o senhor Roberto já é um cliente, por exemplo, de uma instituição financeira, né? Então, a empresa já tem mapeado o CPF dele, e-mail, celular, etc., já sabe o nome dele, e ele está entrando em contato por algum canal de atendimento, daí a gente também está abstraindo, pode ser um WhatsApp, que está integrado com tudo isso, pode ser um chatbot dentro do site da instituição, isso também abstrai, e agora ele já é um cliente, só que ele precisa de dinheiro, então ele vai tentar conseguir crédito, e aqui o que vai acontecer no back-end é que, exatamente, esta instituição, supostamente, ela usaria score da DataRisk, o score de betting, por exemplo, o score de CPF, para entender o risco daquele cliente e devolver soluções plausíveis e já ajustadas para o nível de risco dele, né? Então, eu vou começar a interação aqui e vou ser bem direto. Então, eu quero fazer um empréstimo. Então, aqui, né, o que tem no back-end? Tem aqueles agentes que eu comentei, tem um agente supervisor que vai tentar coordenar essas mensagens e direcionar. Aqui pode ver que a resposta foi razoavelmente rápida, porque já tem todo um prompt engineering no back-end que entende o contexto desse chatbot, o que a pessoa geralmente quer, e o que ela pode acessar. Né? E nesse caso, é uma pergunta simples, não precisou pedir ajuda de outros agentes, vamos dizer assim. E ele me responde, né? Acho que posso te ajudar com isso. Posso realizar uma simulação das condições que temos para você? Né? Então, eu vou falar que pode. Né? Pode sim. Paulo, tem uma pergunta aqui, Pode que falar. é assim, minha empresa tem contrato, eu não vou falar o nome, evidentemente, com uma dessas grandes empresas de cloud, e temos uma solução de IA generativa interna. Isso também se aplica ao meu caso? Sim. Já vou responder, John. Só pode ver que está demorando um pouquinho mais, que agora ele está consultando outros agentes, porque ele já tem meu CPF cadastrado na base e vai entender qual é o meu nível de score e tudo mais. Então, aqui está sendo feita acesso a APIs, por isso que demorou um pouco mais, para combinar esses acessos e me devolver as condições que eu tenho pré-aprovadas, né? Respondendo a pergunta, sim, a gente já atua com clientes em diferentes níveis de maturidade, né? Tem um cliente que não tem nada, nem em nuvem, nem em lugar para a gente se encaixar. Tem um cliente que, por exemplo, ele já tem uma licença da Microsoft porque a empresa precisa ter o uso da OpenAI, por exemplo, pela Microsoft, né, que não seja por fora. Então, tem níveis de rigor diferentes e a gente se encaixaria para melhorar a solução do cliente com alguma coisa customizada assim, tá? Então, se encaixa em Paulo, deixa eu só diferentes fazer um momentos. disclaimer aqui, tá? Aqui a gente está apresentando as soluções da Tarrisca. O Paulo está usando algumas empresas de tecnologia como exemplo. Nossas APIs são agnósticas, mas só para deixar claro que nossas APIs são agnósticas e funcionam a qualquer tipo de infraestrutura. Exatamente, né? Tanto as que já existem por API, como se precisar fazer o deploy de algo open source também, faria sentido para a gente também. Né? Então aqui você vê que ele me fala né, que eu tenho um limite pré-aprovado de R$ 17.000 em condições especiais e pergunta que tal fazer uma simulação. Posso te ajudar com isso? Né? Eu falei que legal, mas eu quero só 12 mil, então eu preciso de somente 12 mil. Né? Então, aqui eu vou tentar dificultar um pouco. Né? Até escrevi errado aqui, falta um O, mas tudo bem. Por que eu quero dificultar? Eu quero ver quanto ele pode negociar para mim. Né? Quando eu consigo uma negociação não tão imediata assim.
né? E aqui ele fala algumas condições, né? 12, 18, 24 parcelas. Pergunta que eu achei das propostas, se eu quero fechar negócio. E eu vou ser um pouco mais resistente, né? Ainda não tá bom para mim. Eu vou falar que eu consigo pagar no máximo 700 na parcela, né? Então, ainda assim, supondo que eu quero quitar minha dívida, mas as coisas ainda não estão tão fáceis assim, Paulo, uma perguntinha aqui que eu acho que tem a ver no contexto. manda ver. A conta de quanta parcela, de quanto pode, ou de tudo, a pergunta é política da instituição financeira, sim ou não? Aí que tá, sim, isso aqui não é data física definido, né? A gente se adequa às políticas que as empresas têm. Então, a regra de negócio pode ser totalmente definida pela empresa, ela pode usar os scores data risk para melhorar essa política, para tentar melhorar a performance do modelo, né, que está no back-end, mas quem definir essas regras de negócio, que pode e que não pode, né? No momento em que a pessoa está entrando no cadastro e teve aquela etapa mais demorada, que ela está basicamente acessando as APIs, é criada no back-end uma tabela das possibilidades que a pessoa tem, né? Pelo menos essa solução funciona assim. Então, a partir de agora, esse agente está consultando as possibilidades que ele percebeu que são possíveis depois de fazer uma inferência nos modelos nossos, tá? E aqui, olha que interessante, né? Eu falei que eu conseguia pagar no máximo 700 na parcela, e ele me deu uma opção que passa um pouquinho. Isso também era contexto da empresa, né? Então a empresa pode querer que oferecer uma opção que passe um pouquinho do que você quis, ou você pode ser estrito e falar, não, só quero exatamente 700, né? Essa solução tinha uma flexibilidade para dar uma opção um pouco diferente do que a pessoa pediu, que de repente atende, né? Atende os dois lados. E pergunta se eu fiquei interessado, né? Eu vou falar que eu prefiro a segunda opção, né? Faz mais sentido para mim, 36 parcelas, e vamos ver para onde ele... Aqui a conversa está se encaminhando para a finalização, né? Para ter... É que ele me fala, né? Então, ótimo, senhor Roberto, vou enviar uma proposta de empréstimo no valor que a gente combinou, nas parcelas, no valor da parcela, e o contrato vai ser enviado por esse e-mail, né? Que deve, supostamente já está cadastrado. Paulo, tem uma pergunta aqui. Deixa eu aproveitar. Qual LLM foi utilizada no desenvolvimento dessa prova de conceito e onde o processamento está sendo executado ou pode ser executado? Tá. Aqui a gente fez testes com algumas LLMs, a gente usou o Claude Anthropic, por exemplo, mas essa que ficou é o da OpenAI, né? A gente tem clientes que topam deixar a nossa infraestrutura, para a gente é mais ágil o desenvolvimento disso, né? Mas tem muitos clientes que eles precisam que a solução toda fique na infraestrutura deles. Então eles têm uma conta na Azure, no Google, na AWS, e precisa que fique lá. Então a gente vai fazer o desenvolvimento e fazer o deploy basicamente, né, de uma API. Aqui eu estou mostrando uma tela de apresentação, né, um Streamlit e tudo mais, mas basicamente vai ser um back-end que ela vai se integrar com o canal de comunicação que a empresa tem, né? Então é perfeitamente possível e flexível, né, essa solução. Então aqui, vou até agradecer, né? Então, obrigado. E aqui, né, pode estar um pouco simplista esse final, mas obviamente a empresa pode usar diversas ferramentas para deixar isso com um pouco mais de segurança. Eu posso mandar um token no celular para a pessoa confirmar diversas coisas que estão mais adequadas com as políticas de segurança da empresa, né? A gente está fazendo só uma demonstração para ver a capacidade que a gente teve de chegar num consenso que fosse bom para o cliente e fizesse sentido para a instituição também, né? Esse Nesse é o caso processo. aqui, Paulo, por exemplo, agora nesse contexto do crédito consignado privado, se o cliente tiver o devido acesso, a gente consegue fazer uma integração, buscar, por exemplo, o dado do e-social, se o colaborador deu de fato autorização para a instituição financeira, e trazer para calcular ou incrementar, até melhorar o nosso score de probabilidade empregatícia, né? Sim, exatamente. O céu é o limite nas integrações, né? Dado que a gente consegue interpretar as diferentes interações de dados e o que ele tiver preparado para fazer, conforme você vai incorporar mais dados, mais ferramentas, APIs, etc., você pode deixar a solução tão complexa quanto se queira, né? E muitos clientes também, né? Isso é um ponto importante. Às vezes eles não estão seguros para deixar isso rodando de bate-pronto, né? Assim, putz, é um risco. As LLMs, vez ou outra, ainda alucinam. Eu não quero correr esse risco. Tudo bem.
a gente pode criar soluções que sejam parciais, né? Que ela vá até o meio do caminho e a partir daí seja um atendente ou que o atendente já tenha um briefing do que está acontecendo, porque é muito comum, né? A gente liga num telemarketing, algo assim, migra de atendente para atendente, parece que cada um você tem que começar do zero e contar a mesma história, né? Então, às vezes, um filtro desse, já entregando para o atendente o contexto do que eu estou solicitando, já ajuda muito, já dá muita celeridade também e eficiência operacional, né? Então, e aqui, se vocês separarem, né, não comentei, mas do lado esquerdo tem um comentários, né? Então, talvez alguns de vocês tenham se perguntado. Esses comentários a gente deixou até para mostrar para vocês que é mais ou menos uma tela parecida com essa que a gente deixa no cliente, para ele testar a solução em tempo de desenvolvimento e conforme ele via que a resposta estava imprecisa ou incorreta ou ele queria algo a mais, ele podia comentar, porque ficava muito ágil, né, o desenvolvimento, né? Ele comenta, nesse comentário já está vinculado a conversa que ele teve e vai chegar para a gente desenvolver mais rápido e ir aprimorando o nosso agente, né? Então, é uma E forma até de a desenvolvimento melhoria, mais né, genuína. Paulo? Por exemplo, teve aqui o score, bateu no nosso score e checou a probabilidade de inadimplência. Ah, mas a probabilidade de inadimplência é muito alta nesse crédito PF ou PJ. Ele não devia nem ter feito aquilo, ele devia ter jogado para uma repescagem ou Pronto, colocado para análise manual. O robô, exato. então, assim, o score ajudando nesse filtro, nesse qualificando o funil com o score que a gente tem, com os scores. Exatamente. Às vezes até o próprio orquestrador pode não estar tão treinado assim para solicitar o agente certo na hora certa. Ele pode ter deixado de solicitar um agente, né? Então, isso tudo está sendo logado para a gente em tempo de desenvolvimento. Então, a gente vai saber quais ferramentas foram chamadas, né? Eles chamam até de chain of thought, né? Que é a cadeia de pensamento. Quais agentes foram chamados durante a iteração para a gente saber, putz, aqui ele furou, ele devia ter chamado um agente e não chamou, né? Então, a gente consegue também, dependendo da observação do comentário que alguém colocar, ver se realmente a solução funcionou como deveria ou se falta a gente incrementar alguma coisa, né? Essa foi a demonstração um, né, de início de funil, onde eu, né, dei o contexto de uma pessoa que já era vinculada a uma instituição financeira, e agora eu vou dar a demonstração 2 mais de final de funil. Então, agora, suponha ou a mesma empresa ou outra empresa que está com um problema que ela não consegue escalar a cobrança de débitos que ela tem, né? Então, ela tem uma carteira de clientes, ela tem que fazer a cobrança, e essa cobrança pode ser ativa, né? Você pode ter um chatbot e você pode ter vinculado esse chatbot um modelo de propensão, né, de collection, que você tenha uma carteira de quais são os clientes mais propensos a eu acionar e ele conseguir quitar a dívida, ou ela pode ser mais passiva, né? Então, um chatbot pronto para se alguém quiser tentar renegociar a dívida ou quitar ou tirar alguma dúvida, ela também pode estar disponível. Então, aqui eu vou estar simulando mais essa Paulo, e segunda o opção. nosso score de prateleira, ele ajuda, inclusive, né? Em geral, se o cliente está usando essa solução para cobrar, é porque ele usou o nosso score para conceder. Sim, Então, em geral, o score também ajuda muito nesse processo de você, porque para uma instituição financeira, ela quer baixar PDD, né? Ela quer baixar a inadimplência. Então, quanto ele conseguir colocar em fila o que teoricamente ele consegue cobrar mais rápido, é melhor para a instituição financeira, porque mexe no balanço da companhia, no caso da perfeito, instituição financeira. perfeito. E aqui, então, eu vou fazer algo parecido, né? Então, aqui, né, agora eu sou, o senhor Roberto é uma pessoa que sabe que está com dívida, mas também é muito comum, né? Quando as pessoas emprestam dinheiro, fica um tempo sem pagar e depois não sabe mais, né, o que que pagou, o que que não pagou e tá meio por fora da própria situação, não é muito comum isso. Então, eu vou simular que eu tô meio por fora, então, quero saber sobre meu empréstimo, né? Fiz o empréstimo, não sei quanto que eu paguei, não sei quanto que eu devo, vou ter uma surpresa aqui agora. E, obviamente, né? Mesmo caso anterior, já é uma pessoa com CPF que colocou, a instituição já tem informação dessa pessoa e ela está acessando basicamente o banco de dados com as informações da pessoa, né? Aqui, então, ele acha um contrato de empréstimo vinculado ao CPF, né? Que está em situação de atraso, né? Ele fala que eu tenho 11 parcelas em atraso, Paulo, me dá o rapidinho aqui, total, ó. por favor. Tem muita gente assistindo que são de instituições financeiras e estão perguntando de fato se a gente consegue integrar com os sistemas legados de cobrança ou com os sistemas de cobrança que as instituições usam, porque muitas vezes a cobrança não é feita por um player. Em geral, uma instituição financeira, em especial quem está perguntando, usa várias PAs para cobrar.
Então, ele usa sistemas de cobranças distintos para alimentar os contratos. Interessante. É muito interessante essa pergunta e muito, acho que acontece muito, né? Uma situação muito comum aqui nas empresas. O que que acontece? Esses agentes podem acessar diferentes ferramentas para acessar dados, né? Uma delas é o acesso por API. Então, hoje em dia, mesmo sendo sistemas legados, muitos têm APIs que podem ser acessadas, né? Então, se o sistema é legado, mas ele tem uma API, ou alguma forma que, por exemplo, o dado é jogado num bucket, eu preciso acessar esse dado no bucket, né? Se você conseguir acessar esse dado, né, por fora dessas ferramentas legadas, se essas ferramentas permitirem o acesso a elas por alguma conexão, né, eu diria que é possível, né? Hoje em dia se trata até mais uma parte de engenharia de software do que da parte do agente em si, né? Existindo uma conexão com esse sistema, se for possível, é possível integrar esses dados, esse contexto ao agente, tá? E aqui ele fala, né, a situação das parcelas e fala que tem 3 parcelas a vencer também. Então tem parcelas em atraso, parcelas a vencer, e me pergunta se eu gostaria de negociar um acordo para regular essa situação. Ou se eu tenho outra dúvida, né? Então eu tenho outra dúvida. Eu não fiz a conta, quero saber o restante total. Vamos tentar, né, de novo, simular que eu quero extrair mais do chatbot e ver até onde ele consegue me dar informação. Esperamos que ele não alucine aqui, né, ao vivo. O valor total restante, então basicamente, né, se vocês virem, ele basicamente somou, né, o total que eu devo, e fala, né, considerando as parcelas atrasadas e as parcelas a vencer. Né, e pergunta se eu quero negociar. Né, então, eu quero negociar, vamos ver o que, que tem de proposta. Quero negociar. Né? E você vê que, diferentemente dos chatbots pré-LLM, né, a gente não tem que seguir um fluxo de aperte 1, aperte 2, aperte 3. Eu posso falar o que eu quiser, porque ele tem o meu contexto. Então, se eu quiser parar o fluxo que ele está seguindo e fazer uma pergunta, ou mudar o rumo, né, ele vai entender isso sem eu ter que volte no 0 primeiro, para depois voltar no 1, para depois voltar no 3. Então, é uma conversa muito mais Paulo, fluida. tem uma pergunta aqui, que é quem disse, da onde veio essa opção de pagar o total, o valor restante, com desconto à vista, ou quais as condições? Quem dá essa informação para o chatbot? De novo, isso daí ele está tirando de acesso ao banco de dados da empresa. Então, as opções de pagamento, a gente está abstraindo, a gente não está entregando a data risk as opções. A gente está entregando a integração de um agente com o que a empresa tem disponível de possibilidades para o cliente. Então, a gente não define regras aqui. A empresa que define e o agente vai basicamente atuar, grosso modo, né, como um atendente humano, né? Então, a ideia é que fique mais parecido possível com o atendente humano para conseguir fazer coisas parecidas, né? Então, assim, as regras estão todas bem definidas pela empresa, ele está só acessando essas regras e transformando numa linguagem natural que seja mais fácil da pessoa entender, né? Então, eu falei que eu quero negociar e ele me deu uma opção à vista, né? E, assim, a opção que ele me deu, de novo, né? Ele não inventou isso, está cadastrado no banco de dados uma opção dessa, bem menor do que o valor inicial que eu devia, né? Só que para mim ainda está difícil, né? À vista é muito dinheiro, não conseguiria. Então, eu vou falar que à vista não consigo. E aqui eu estou tentando ser bem minimalista para justamente porque a gente sabe que esse chatbot ele foi criado num contexto que é para ele entender o que o cliente quer e quer, na medida do possível, fazer uma negociação. Né? Então ele vai tentar te ajudar. Né? Não é qualquer chatbot. À vista eu não consigo, ele podia responder qualquer coisa, mas ele foi criado, foi desenvolvido para tentar negociar. Né? E aqui ele me dá algumas opções, né? De 3 a 18 parcelas, é, e fala, né, que também todas as opções têm desconto significativo, realmente tem, mas para mim, ainda assim, eu vou colocar que não atende, né? Então eu vou falar que nenhuma das opções, né? Nenhuma das opções me atende. Nenhuma das opções. Vamos ver se ele compreende. E a ideia é que, né, dependendo da pessoa, dependendo do caso, obviamente essas seriam todas as opções possíveis e não daria para, né, sugerir mais coisas, né? Mas aqui a gente quis um caso em que a gente pudesse mostrar que a pessoa não tem uma resposta de bate-pronto, mas ela está tentando negociar, e a gente também está tentando negociar para chegar num bem comum, Uma né? coisa interessante, Paulo, é que para esse cliente em especial,
tem um modelo preditivo embutido aqui, que é o tom de voz por tipo de pessoa a ser cobrada, tá? Tem um modelo preditivo pesado rodando aqui, que é, em geral, pessoas de tal região têm mais tendência a conversar ou a negociar com esse tom de voz. Que antigamente era humano, né? Então, probabilidade de chuva, a gente já fez, por exemplo, para call center, é, o melhor ligar no telefone fixo, porque é onde você vai encontrar alguém. Então, tem modelos preditivos aqui que segmentam com esse tom de voz, né? Exatamente. E tem outras, tem camadas que a gente pode adicionar, né? Então, eu posso ter uma camada de linguagem que se adeque mais a um senhor de 60 anos, ou posso ter uma linguagem que se adeque mais a um jovem de 20, né? Eu posso fazer um filtro, né, no que um agente criou como resposta e mudar o jeito que ele está, né, veiculando a informação, né? Então, justamente, você pode personalizar tanto quanto se queira. Aqui ele foi bastante flexível, vamos dizer assim, né? Apesar de eu não poder colocar qualquer coisa, que obviamente se eu quiser uma parcela de R$ 1, não vai existir, né? Mas aqui a parcela maior a menor que ele sugeriu seria de R$ 492, né? Então, e aqui ele me dá a possibilidade de falar um valor máximo de parcela que eu consigo pagar, né? Então, vou falar que eu consigo, por exemplo, digo no máximo 300 na parcela, né? E assim, de novo, dependendo das regras de negócio da instituição, essa pessoa, né, pode chegar nesse valor ou não, né? Então, aqui foi possível, né? Então, aqui ele me deu opções de 36 a 40 parcelas, todas inferiores aos R$ 300 que eu coloquei, né? E interessante, então ele está chegando no consenso e, de novo, está tudo cadastrado, aí o agente está consultando essas informações até fechar um negócio, né? E aqui Exato. ele... Deixa eu comentar esse ponto aqui, Paulo. O agente está pesquisando as políticas de crédito da instituição financeira, tá? Isso aqui é muito duro, porque, em geral, isso aqui é um contrato de crédito. Então, você precisa ter esse não alucinar, é o parte do que nossas APIs fazem. Porque senão, imagina uma instituição cedendo ou renegociando crédito à torta direita. Perfeito. E aqui, de novo, vale a ressalva também, né? Você pode escolher implementar uma solução dessa até o meio do caminho, né? Você pode não querer que ele faça a negociação toda. Você pode dar possibilidades e, a partir daqui, um atendente, já com o contexto que a pessoa tem, já começa a responder para ela. Então, você tem diversas possibilidades para integrar isso daqui, Vou fazer né? uma pergunta que tem tudo a ver com sua fala. Além da calibragem do tons, linguagem, como poderia usar o próprio feedback do modelo do usuário para, por exemplo, já redefinir as próprias relações parcelamento, desconto, levar insights a novo modelo de negócio, por exemplo, a instituição financeira oferece isso, mas depois ela poderia oferecer algum outro modelo de negócio, mais parcelas, mais juros, enfim, como é que ele usa o vai e volta do diálogo para que melhorando retreinar um modelo preditivo? Esses modelos assim, eles já têm o risco inerente por si só, né? Não é algo vivo em que ele vai mudando a interação conforme a pessoa fala. Você pode ter, né, não sei se entendi bem a pergunta, mas você pode ter o chatbot também treinado para oferecer outras coisas que façam sentido para a pessoa, né? E também as empresas em geral, elas têm os logs das conversas, elas podem fazer uma estatística tentando, e às vezes até usando uma outra LLM para entender o que mais os clientes querem e não conseguem, né? Então você pode vir uma cadeia de LLMs, até para você interpretar os resultados do que está acontecendo, você pode usar agentes também para saber o que está sendo mais requisitado, se eu estou atendendo, se eu não estou atendendo, né? Ao vivo Então, aqui, Paulo, você falou assim, o outro comentário foi, por exemplo, se eu entender que numa UF ou numa região a tendência é que se pague mais à vista ou que tal lugar o parcelamento seja até o qual. Eu consigo extrair sim, isso com o modelo preditivo da taxa. perfeito, perfeito. Isso é interessante, né? Porque você pode treinar um modelo também para... você viu que de bate-pronto ele ofereceu a opção à vista. Porque nesse caso, e em geral, é o que as instituições preferem, né? Mas dependendo, você pode ter políticas que você tem um agente que vai escolher, por exemplo, qual que é a ordem de prioridade das opções que eu tenho, né? Então, eu tenho diversas opções, pode ver que algumas delas ele não mostrou, isso é proposital no sentido do negócio, o negócio achou menos interessante mostrar todas as possibilidades de bate-pronto e tentar negociar com as que mais fazem sentido. E conforme a pessoa vai mostrando uma incapacidade de negociar naqueles valores, naquelas condições, ele dá outras opções, né? Então, e de novo, você pode adequar essa prioridade de opções
com estado, com idade, com qualquer outra característica que eu tenha em dado, né? Se eu tenho dado, eu posso usar isso na política do agente também. Então aqui ele me dá algumas opções, então eu vou escolher 40 parcelas. E aqui, de novo, né, ele já vai se encaminhando para uma negociação, né? E aqui já me dá, né, opções já de data de vencimento. Vou colocar dia 25. E fala de um acordo, né? Um acordo vai ser enviado para o CPF e tudo mais, né? Então, e aqui de novo, a gente pode ter diversos níveis de validação para fazer, para conseguir chegar numa segurança maior, Paulo, né? aproveitando, uma pergunta que tem aqui é essa validação final, porque cada instituição financeira pode ter uma forma de validar o acordo. Por exemplo, poderia ser um token ou alguma coisa, e aí depende da gente, né? Isso aqui é a instituição financeira no método dela, certo? Sim, exatamente. Ela escolhe o nível de segurança que ela quer colocar e como também, né? E aqui é uma parte interessante, né? Que essa parte aqui da confirmação, a gente costuma chamar de um tipo de ferramenta sensível, né? Porque a gente precisa da confirmação explícita do usuário, porque nesse momento ele está cadastrando no banco de dados esse novo acordo e tudo mais. Então, são situações, quando eu estou fazendo, né, grosso modo, um select, estou só vendo o dado, isso costuma ser menos sensível que você fazer alguma alteração a algum acordo, né? Então, a empresa pode optar aqui também em colocar diversas camadas de segurança para não ter esse problema, né? Então aqui ele falou, né, que foi feita a negociação, mandou o novo acordo para o e-mail e fala que está à disposição e vou agradecer de novo. Então você vê que isso daqui, de novo, não é para se fixarem somente a esse contexto de negociação de dívida necessariamente, né? Você tem diversas situações em que a empresa pode se beneficiar de um chatbot mais interativo, mais humanizado, que entenda a linguagem natural, seja como a pessoa falar, se ela falar com português correto ou não correto, com eventualmente gíria, e se adequar ao contexto dela e ser ágil também na solução do problema dela, né? Basicamente isso. Inclusive, a gente já atendeu vários clientes na América Latina e essa questão da língua também é uma coisa que trata bem, tá? Quando a gente trata de outras localizações. Legal. Eu vou finalizar aqui a apresentação com um slide mostrando é, um outro case de sucesso que dessa vez não foi nosso, mas para mostrar também que não somos nós que estamos falando isso daqui, né? Muitas empresas gigantes estão usando. Você vê aqui o exemplo do Alibaba, né? Que acho que bastante gente conhece. E ele usou uma solução muito parecida, né? Ele enfrentava dificuldades para fornecer atendimento rápido. Então, atendimento ao cliente, a gente tem visto que é uma área que está se beneficiando muito e as empresas estão investindo bastante para ter chatbots mais personalizados. E aqui os números são assustadores, né? O chatbot passou a gerenciar mais de 2 milhões de interações diárias, né? E teve um dia específico aqui, que é Dia dos Solteiros, mais de 300 milhões de perguntas foram respondidas sem intervenção humana, né? E a redução de custo operacional também aqui é estrondosa, né? 150 milhões de dólares por ano. E o que eu acho muito interessante, né? A satisfação do cliente aumentou, né? Porque 25% não é pouca coisa, né? Porque a gente consegue, de certa forma, captar, dependendo do sentimento da pessoa, tentar levar para uma negociação, resolver de forma mais ágil o problema que ela tem, porque um agente escala muito mais, né? Então você tem situações em que e ele consegue olhar mais coisas ao mesmo tempo. Então, se eu tiver um contexto muito grande de um usuário que eu tenho que olhar para várias coisinhas que se conectam, um agente é muito eficiente nesse sentido. Então, ele Outra consegue dar uma pergunta aqui satisfação muito interessante. interessante, provocando, falando assim, fale de algum modelo que vocês já fizeram fora da caixa usando isso. A gente já fez, por exemplo, um modelo que reclamações têm mais probabilidade de virar passivo judicial para ser ranqueado com relação a um tipo de análise. Então, é um tipo de análise que o Paulo está citando aqui. O Alibaba está usando de um jeito, mas pode ser usado de outro, tá? Perfeito. Agora eu passo a bola para o John também, comentar um pouco mais, né, do que a gente tem e de onde a gente pode atuar no nível como completo, né?
Pessoal, então, pegando aqui de volta, obrigado, Paulo. Quando a gente fala do funil, os nossos produtos que eu mostrei para vocês, os nossos scores de prateleira, ele pode ser usado o quê? Numa pré-análise, numa decisão do seu agente, numa precificação de qualquer coisa ali relacionada aos onde as APIs de prateleiras funcionam, numa política em geral, ou numa repescagem, tá? Então, pode ser usado como variável nossos scores, pode ser usado como score decisor ou combinado com outros scores. A gente sabe que, em geral, é uma combinação, como o Paulo conversou, né? De arquitetura. Então, são várias. Então, a gente sabe que muitas vezes os nossos scores é combinado com o de outros empresas, parceiros, ou até o da própria companhia, que tem um score customizado. Então, usem aqui, os seus agentes podem ser mais inteligentes usando os nossos scores de prateleira e as soluções de prateleira da DataRisk. Acho que é isso. Ah, pediram para mim pedir para vai passar uma pesquisinha de NPS para o pessoal responder, né? Para mim não esquecer. Paulo, já fui perguntando tudo ao vivo, respondemos todas as perguntas. Que bom que teve pergunta, né? Bastante interessante por sinal, né? Perfeito. E outro ponto. Se você usa, sua companhia tem uma nuvem e tem uma solução de IA generativa, as nossas APIs podem ser consumidas, tá? Via as integrações que a gente tem para poder deixar o seu agente mais inteligente, aspas, né? Perfeito. A gente pode atuar ou nos scores, fornecendo score para você integrar, e você não quer a solução customizada do nosso agente, ou com o agente, ou os dois, né? Então a gente consegue customizar de acordo com o que faça mais sentido para o contexto, né? Muitas vezes a pessoa está limitada a seguir um fluxo que ela já tenha, não tem muita abertura para outras coisas, mas para outras ela consegue ser flexível, né? Então a gente se encaixaria em contextos diferentes também do que a gente mostrou. Perfeito. Pessoal, queria agradecer a presença de todos, é, e espero que vocês tenham gostado aí e usem os scores da Tarrisc. Um abraço para todos. Obrigado. Tchau, tchau, gente.